Na nossa roda agora, Tiago de Aragão, CEO da Arco International, lá de Washington. Obrigado pela participação. Boa noite para você aí nos Estados Unidos, Tiago. Boa noite a todos, obrigado pelo convite. E aqui comigo, Lorival Santana. Boa noite, Lorival, Boa noite. aqui na Avenida Paulista. Daniel, já cumprimentei hoje. Vamos ao ponto. Pesquisa da Fox News aponta vantagem de 2 pontos percentuais de Joe Biden sobre Donald Trump na corrida pela Casa Branca. É a primeira vez que o democrata, o atual presidente, aparece adiante do seu adversário, e isso desde o mês de outubro do ano passado. Os detalhes dessa pesquisa você confere primeiro com a nossa correspondente em Nova York, Mariana Giangiacomo. A pesquisa feita pela Fox News mostra Biden com 50% das intenções de voto e Trump com 48% das intenções. É uma diferença muito pequena, só de 2 pontos percentuais, mas é um levantamento que chama a atenção por ter saído depois da condenação de Donald Trump. Ele foi condenado por 34 acusações de falsificação de registros financeiros aqui em Nova York. Um julgamento acompanhado pelo mundo todo, primeira vez que um presidente americano é condenado criminalmente. Agora, é muito importante lembrar que essa pesquisa da Fox News teve um recorte nacional, ou seja, com eleitores dos Estados Unidos de uma forma geral. E pela forma como as eleições acontecem aqui nos Estados Unidos, com o esquema de colégio eleitoral, não necessariamente quem ganha a maioria do voto popular é eleito presidente. Isso por causa desse esquema de colégio eleitoral que faz com que as eleições sejam decididas na prática nos estados pêndulo, que são 6 estados dos 50 estados americanos, onde não há um domínio claro, nem de republicanos, nem de democratas. Então, é nesses estados que a real disputa acontece, a disputa por votos, e são esses eleitores que acabam definindo as eleições. Até agora, os levantamentos feitos nesses estados, com o recorte desses estados pêndulo, têm apontado Donald Trump à frente. Mas, claro, é muito importante a gente acompanhar os levantamentos que vêm saindo agora, depois dessa condenação, e até novembro muita coisa pode acontecer, inclusive na semana que vem há o debate da CNN, o primeiro debate entre os dois, entre Donald Trump e Joe Biden, que se enfrentam na próxima quinta-feira. De Nova York, Mariana Giangiacomo. Tiago, a gente reiterou nas palavras iniciais dessa nossa edição, a Mariana voltou mais uma vez a sublinhar o fato de que pesquisas nacionais, pesquisas populares nacionais, elas dão uma indicação, mas quem elege é um colégio eleitoral indiretamente, e a decisão quem vai para dentro desse colégio eleitoral está em alguns poucos estados que numa eleição vão para um lado, vão para o outro. Só para deixar claro para as pessoas que a gente não está aqui tomando uma pesquisa como um retrato do que vai acontecer. Porém, é a primeira vez desde outubro do ano passado que, mesmo nesse tipo de pesquisa, que não necessariamente diz quem vai ser o novo presidente, Biden surge um ponto à frente, ou 2 pontinhos à frente. O que está acontecendo? Bom, primeiro nós tivemos a condenação do ex-presidente Trump, isso tem um impacto grande. Esse impacto, obviamente, ele vai ser medido com mais força nos estados democratas, principalmente na Califórnia e Nova York, mas isso também gerou resultado em alguns estados desses pêndulos, como, por exemplo, Michigan, Arizona, Nevada, Pensilvânia. O caso de Michigan é exemplar porque as pesquisas internas, os trackings, como são chamados, da equipe do Trump, eles já estavam antecipando um problema em alguns desses estados. Então, essa pesquisa, ela basicamente exemplifica aquilo que já estava sendo detectado há algumas semanas. Tanto que nas últimas semanas, o ex-presidente Trump ele passou a dedicar muita atenção ao estado de Michigan, ao estado da Pensilvânia também, e ao voto, a buscar o voto, diminuir a vantagem que o Biden tem em cima com os eleitores negros nos Estados Unidos. Então, o Trump ele vem trabalhando nisso. Além disso tudo, o Biden ele também está vivendo um momento de uma tranquilidade que não acontecia nos últimos meses. Aqueles protestos estudantis deram uma acalmada nos Estados Unidos. A própria questão da guerra, tanto na Ucrânia quanto na Palestina, se tornaram assuntos que não são mais tão explosivos dentro dos Estados Unidos em relação com o eleitor, geravam todos aqueles protestos. Então, coincidiu esse momento de calmaria com a condenação do Trump
e aí isso acaba trazendo uma vantagem para o Biden nessas pesquisas. Orival, nós estamos aí na dificuldade de tentar entender o que uma pesquisa como essa nos indica. Isso aí, olhando o material da própria Fox, né, a análise que eles fazem dos dados, e é bom salientar que a Fox é uma emissora que tende muito mais a favorecer o Trump do que o Biden, então isso torna essa pesquisa ainda mais importante por causa dessas credenciais da Fox. Eles apontam uma melhora na percepção em relação à economia, embora apenas 1/3 dos entrevistados digam que ela está excelente ou boa, mas isso é mais do que antes. E aí tem o dado do emprego que a gente analisou aqui no WW, que foi essa criação de 272 mil vagas em maio, quando o esperado eram 180 mil pelos economistas. Mas existe, além da condenação do Trump, que o Tiago apontou, a condenação do Hunter Biden. Por quê? Os trumpistas acharam que isso seria ruim para o Biden, mas foi ruim para o Biden psicologicamente, né? Claro, o filho pode ir preso, mas eleitoralmente foi bom porque desarmou aquela armadilha retórica que o Trump havia montado de dizer que ele era um perseguido porque a justiça americana está subordinada aos interesses dos democratas. Ora, se pela primeira vez na história dos Estados Unidos o filho de um presidente no cargo é condenado por um crime, então provavelmente a justiça americana ainda é uma justiça independente, todos estão, ninguém está acima da lei. Além disso, aquele decreto do Biden sobre imigração, que nós também analisamos aqui, um decreto... Usando recursos que o Trump havia usado também para coibir a imigração nos Estados Unidos. E criando ali um teto muito baixo para acionar o fechamento das fronteiras, caso fosse alcançado aquele número de imigrantes ilegais. Então, tudo isso parece ter ajudado ali o Biden a atrair votos de independentes, de moderados, dos quais ele precisa. Daniel, como é que a pesquisa da Fox News está sendo lida em Brasília? William, o Palácio do Planalto enxerga essa eleição e foi citada essa pesquisa hoje no Palácio do Planalto como uma evidência de uma eleição ainda francamente aberta nos Estados Unidos. Obviamente que já estão sendo elaborados, traçados cenários tanto para uma vitória de Trump como para uma vitória de Biden. No caso de uma vitória de Trump, os relatos que eu colho no Palácio do Planalto é de que assim, realmente não há nenhuma expectativa de qualquer densidade maior nas relações. Na melhor das hipóteses, haveria uma relação fria entre Lula e Biden, os governos de cada lado, embora os interesses ali empresariais, os laços econômicos, esses possam permanecer intactos. Uma preocupação muito grande com a eventual saída novamente do Acordo de Paris pelos Estados Unidos e uma ausência na COP30, ou pelo menos uma baixíssima expectativa ali de que os Estados Unidos tenham uma atuação relevante e pouca crença de que poderia se dar algum tipo de química pessoal entre Lula e Trump, como se deu entre Lula e George W. Bush, principalmente porque existe a expectativa de que uma vitória de Trump seja instrumentalizada pela direita aqui no Brasil, pelo bolsonarismo. Agora, no caso de vitória de Biden, o que se prepara, sim, 2 semanas depois das eleições, uma vinda de Biden ao G20 no Rio de Janeiro, na cúpula de chefes de Estado do G20, e o lançamento de uma nova parceria Brasil-Estados Unidos muito focada em transição energética e minerais raros, minerais críticos. Essa é a aposta, digamos, do governo brasileiro para um eventual segundo mandato de Biden. Tiago, voltando com a licença do Daniel, a questão aí em Washington, aí nos Estados Unidos, Tiago, há um empenho, quando a gente lê a imprensa americana, por parte da campanha do Trump, de elevá-lo da condição de uma pessoa, a condição de um símbolo, de apelo aos mais variados segmentos do eleitorado. Ele passa a representar pessoas até de estilos de vida, de grupos étnicos, de classes sociais completamente diferentes. Ele está conseguindo?
Olha, o Trump ele tem uma dificuldade muito grande de se comunicar com o americano urbano, né? Inclusive, saiu uma matéria muito interessante aqui há umas semanas de como o Donald Trump ele odeia o americano urbano. Na maioria das cidades com mais de 200 mil habitantes em todos os Estados Unidos, ele perde. Mas o Trump ele consegue, de certa forma, individualizar toda a narrativa dele. A narrativa dele envolve tantos aspectos que muitas vezes faltam com a verdade ou não estão diretamente relacionados a um tema do momento, mas que ela acaba gerando uma ressonância em cima de várias pessoas das mais variadas formações e posições nos Estados Unidos. Isso atrai esse eleitor, principalmente quando ela se vê fora das zonas urbanas. Então, o Trump ele tem uma vantagem, uma retórica que é muito forte nesse sentido. Outro dia, conversando com um parlamentar democrata, ele fez uma análise muito interessante, que ele falou que o Trump ele fala como alguém que escreve horóscopos, porque todos aqueles que querem acreditar encontram uma narrativa que se encaixa perfeitamente à sua realidade pessoal. E isso é uma vantagem que o Trump consegue trazer, que o Biden não consegue. O Biden ele ainda fala muito em cima de abstrações, de políticas públicas, de tecnicalidades, enquanto o Trump ele fala sobre um passado que não existe, ele fala sobre um potencial futuro e ele ilustra tudo isso com muitas analogias. Lourival, agora falando do Biden, para a gente arrematar essa parte da nossa conversa. Eu citei até no começo da nossa edição, Biden fez um discurso à nação que é considerado um posicionamento muito importante do presidente americano. E esse discurso causou uma impressão entre jornalistas, entre comentaristas, dizendo, puxa, ele tinha um vigor ali, ele mostrou um dinamismo. Estado da União, né? Sim, em Estado fevereiro. da União, um discurso que ele se dirige à nação. Congresso. O que repercutiu foram 15 segundos nos quais ele se confundia ao falar o nome de uma vítima de crime. É isto que vai decidir? E houve também agora na reunião do G20 um episódio em que houve uma edição, né, da gravação, porque ele estava junto com os outros governantes, no G7, desculpa, junto com os outros governantes na Itália, e ele olhou para cima num momento porque estavam passando aviões numa demonstração ali, e imediatamente depois ele se virou, e tinha outros olhando para cima também. Aí alguém na Fox News justamente fez uma edição daquilo para mostrar que o Biden estaria fora da realidade e tal. Então existe muito essa maldade. Agora o Donald Trump, que tem total liberdade poética para dizer o que ele quer, disse que o Biden no debate da CNN, dia 27, vai estar cheirado de cocaína. O Trump pode falar o que ele quiser, porque é impune, né? Assim, o eleitorado dele aceita qualquer coisa. Uma preocupação e que pode decidir também essa eleição é o voto das mulheres, né? Que perdeu um pouco de apoio, o Biden perdeu o apoio das mulheres. O New York Times fez um estudo de 30 pesquisas mostrando isso. Então, ele precisa agora abordar essa questão do aborto e tal, e tentar reconquistar essa base que para ele é fundamental. Tiago de Aragão, começando por você, CEO da Arco International lá em Washington. Tiago, muito obrigado pela disposição de estar no nosso programa. Boa noite para você aí nos Estados Unidos. Muito obrigado e boa noite a todos. Daniel, meu boa noite, meu obrigado a você aí em Brasília e aqui em São Paulo. Meu boa noite, meu obrigado ao Lourival aqui na Avenida Paulista.